Bom, acho que primeiro, só o fato de a gente ter que qualificar um militar como legalista ou não, já é um sintoma da nossa história, ou seja, o que significa militares participarem da política, né? Então, se tem militares legalistas, a gente tem os militares que não, em tese, seriam os legalistas, o que mostra que ser militar não é seguir a Constituição e não é ser democrata. Então, isso é um sintoma da formação e da participação dos militares na política do ponto de vista histórico. Segundo, eu acho que esse termo, ele, do ponto de vista histórico, foi muito usado para justamente tentar identificar, ou seja, separar, entre aspas, o joio do trigo, né? Ou seja, aqueles militares que são os profissionais, que seguem a Constituição, que não se seduzem pelo canto da sereia da política e que por isso, né, não se envolveriam e não seriam uma ameaça, né, diferente de algumas maçãs podres da instituição. Então, isso aqui isso historicamente, inclusive, foi usado para separar, vamos chamar assim, o CPF do CNPJ, para usar o termo do ministro Múcio e da narrativa que se construiu, ou melhor dizendo, da interpretação que se construiu a partir do que aconteceu nos últimos anos. Eu acredito que aí tem um terceiro elemento. Quando a gente fala de legalista, ou seja, militar que cumpre a Constituição, isso quando um civil, quando a democracia, os democratas falam isso, é muito diferente do quando um militar fala isso. Porque a interpretação do militar sobre a lei, sobre a Constituição, ela é dada pela lente ideológica da organização militar. Tá? Então, vejam, muitos desses militares, desses oficiais que participaram do debate sobre uma tentativa de golpe de Estado, usando, deturpando, desviando a finalidade de determinadas previsões constitucionais, diziam que aquilo não era nada ilegal. Ao contrário, aquilo estava dentro das 4 linhas da Constituição. Então, a interpretação do que é legalista ou não também vai diferir muito pela lente do militar, pela organização militar, que é muito, usando o termo aqui do Tomás Paiva, existe uma bolha militar, e que é muito em razão dessa grande e absurda autonomia da instituição militar em relação à sociedade, em relação às outras instituições de Estado, né? E que é uma bolha que, como, por exemplo, usa categorias de raça do Instituto de Geografia do Brasil, que é muito próxima de categorias eugênicas, e não usa a categoria do IBGE para classificar o seu efetivo. Então, isso é um bom exemplo, ou que produz um documento dizendo que as mulheres têm características biológicas inferiores aos homens, e por isso não podem seguir a carreira de armas. Né? Então, é um descolamento temporal, inclusive, em relação às instituições civis e democráticas que não são militares. Então, eu acho que quando a gente fala de legalista, tem que também entender isso, né? Que legalista para o militar é uma coisa, legalista para a democracia, para os civis é outra. E eu acho que muito do que se chama de legalista, agora tentando a gente compreender isso, é um militar que entende que a política, né, sobretudo a política partidária, nós estamos falando aqui de política partidária, né? A política partidária, ela compromete os pilares da organização militar. E por isso, esse militar que não quer se envolver, entre aspas, com a política militar, com a política partidária, ele é tido como um legalista, como um profissional militar. Tem uma frase famosa do Peri Belivacqua, que era um general que ocupava o STM, que ele dizia o seguinte, que muito se reproduz, né? Ele dizia, quando a política entra por uma porta do quartel, a disciplina sai pela outra. Tá? Por quê? Porque a política partidária tem como característica intrínseca a divisão, a disputa, a divergência, e isso compromete a coesão da família militar, que é essa mentalidade de um comandante, de uma tropa, ou seja, a hierarquia, a disciplina, o respeito à autoridade. Então, tem um áudio
que um áudio clandestinamente gravado do Tomás Paiva, já depois do 8 de janeiro, quando ele era comandante militar do Sudeste, onde só uma partezinha, né, teve repercussão, mas o brilhante jornalista Marcelo Godoy, ele destrinchou mais de uma hora desse áudio, é muito revelador para a gente entender, né, o que esse militar, né, que a gente está chamando, muitos chamam de legalista, por que ele não apoiou, mesmo ele sendo, né, como bem disseste, um bolsonarista do ponto de vista dos ideais e das opiniões, lembrando aqui que eu acho que o bolsonarismo é um subproduto da cultura militar e não o inverso. Tá? Isso. Então, muito explica a posição, por exemplo, desse comandante da FAP, que reproduz todas as características do bolsonarismo, mas não seguiu o Bolsonaro. E a gente fica, mas por quê? Né? Parece uma grande contradição. E aí a resposta está nessas convicções de um militar em relação à organização militar, que coloca a instituição e a organização militar acima das suas preferências. Ele vai dizer, olha, eu obedeci muito comandante que eu não gostava. Eu achava que ele estava errado, que ele tinha um defeito de caráter, para usar o termo do Tomás Paiva. Mas eu obedeci. Por quê? Porque eu obedeço à autoridade, não à pessoa. Então tem um elemento da cultura militar, da organização militar, que se sobrepõe em determinados militares às suas convicções ideológicas, individuais e preferências, inclusive partidárias. Então, acho que esse é o conjunto que se entende que eu entendo por legalista, que a gente poderia, essas compreensões que poderiam nos ajudar a interpretar esse termo.